Jesus diz: a ninguém chamei de mestre nem de pai. Pai só um, que é Deus. E mestre, aquele que conduz a nossa vida espiritual, aquele que nos instrui, que nos ensina, que nos orienta, só um, que é Cristo. É Jesus que nos ensina. O pastor é um nome que ele foi levantado dentro da congregação, no meio da congregação, para ensinar a palavra. Mas não é o pastor que nós temos que seguir. É o Cristo, o Senhor do pastor, dos irmãos, o Senhor de todos, o Senhor da igreja. Nós devemos seguir a Cristo, e tem muita gente que está contrariando os princípios de Deus, deixando de seguir a Jesus como mestre da sua vida espiritual, como Senhor da sua vida, estão seguindo pastores, homens, ao qual se fazem servos desses homens. E o apóstolo Paulo, orientando aos Coríntios, na sua primeira carta, 7:23, Paulo diz: não vos façais servo dos homens. Tem muita gente que é servo não de Jesus, mas é servo do pastor, é servo do líder da igreja. Está servindo não a Jesus, está servindo ao líder da igreja. O pastor, ele tem que passar a instrução da palavra, a sã doutrina de Cristo, para o povo olhar e seguir a Cristo, não seguir a pastor, não seguir a igreja, não seguir a doutrina, nem a ordem e mandamentos de igreja. Gálatas capítulo 1:10 diz assim: procurando agradar a Deus e não aos homens, servindo a Deus e não aos homens. Paulo, ele disse: eu busco agradar a Deus e não aos homens. Eu busco servir a Deus. Tem gente que não está servindo a Deus. Isso é notório. Não estou aqui julgando nem me precipitando no que eu estou falando. Eu estou falando do que eu conheço, fato real que eu vejo, notório, isso é notório. As pessoas hoje não servem mais a Deus. As pessoas hoje, muitos dentro das religiões, estão servindo aos seus líderes espirituais, a quem chamam de mestre, de pai espiritual. As pessoas não estão servindo a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 6. Diz assim: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tem muita gente servindo à vista, querendo apresentar, querendo que o pastor veja, querendo que o pastor lhe considere, lhe olhe o trabalho que ele faz. Ele quer agradar o homem da igreja, ele quer agradar o líder da igreja. Ele não está servindo a Deus de coração, porque ele não está preocupado em conhecer, para fazer e praticar a vontade de Deus que a palavra mostra. Ele quer cumprir o que o pastor manda. Olha, faça isso, venha para essa obra, vá para tal trabalho, vá para isso. Ele quer cumprir a vontade do pastor, servindo ao pastor para agradar o pastor. Tem muita gente assim ou não, irmão? Tem muita gente assim ou não, agradando pastores de igreja, buscando agradar pastores. É tão submisso aos pastores que é uma reverência medonha. É o pastor. Enquanto a Deus não estão nem aí para servir a Deus. Estão preocupados em servir o homem, mas não estão nem aí para servir a Deus. Sabe por quê? Porque não se importam com o que a palavra orienta. Estão mais preocupados em guardar o que o pastor determina e manda do que olhar para a palavra. E quando alguém leva a palavra para convidar ele a olhar para a palavra, sabe o que acontece? Tais ficam com raiva daqueles que vão lhe advertir com a palavra. Porque eles estão com os seus ouvidos abertos para servir e obedecer o pastor, e não a igreja, e não a palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela é chamada para servir a Cristo, nosso mestre, e não a homens dentro de igreja. Entendeu como é? Então a palavra de Deus diz isso. Jesus, quando fala isso, a ninguém chamar de pais e a ninguém chamar de mestre, é nesse contexto aí, onde ele estava ali orientando sobre os fariseus, que se denominavam, né, eles traziam para si, né, a direção para o povo seguir a Deus através deles, para o povo receber de Deus através deles. Eles se colocavam o guia do povo, eles se colocavam o oráculo do povo, eles se colocavam como guru do povo. Eu pergunto a você, quem é o teu guru, quem é o teu guia, quem é o teu líder espiritual? É o teu pastor? Então você está seguindo não a Cristo, porque você tem que seguir a Cristo. Para você seguir a Cristo, através da palavra dele. Então conheça a palavra de Cristo, seja sábio e receba essa correção e orientação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você receba e que a tua mente agora tenha sido iluminada e esclarecida com a verdade da palavra de Deus. Porque hoje, meus irmãos, tem muitos homens aí, muitos líderes aí,
levando o povo a ser escravo deles, seguindo dentro das ordenanças do que eles mandam. E o povo está com as suas cabeças baixas, seguindo e ouvindo seus líderes espirituais, e não param para analisar a palavra, não questionam, não olham a palavra, porque o que o homem fala é o que eles estão prontos para servir e seguir. Então não estão servindo nem seguindo a Cristo nem a Deus. Amém? Então reflita nisso aí e analise.